Hoje, em 9 minutos, a conversa gira em torno de um conhecimento de resolutividade na mudança de comportamento, pelo menos do que tem se constatado nos últimos 25 anos. Eu me refiro à programação neurolinguística. Vamos conversar com uma expertise, com um especialista nessa área, que é o consultor de empresa, professor de PNL ou programação neurolinguística, Gilson Pacheco. Gilson, como estou dizendo para o meu telespectador nesse começo da nossa conversa, a programação neurolinguística é uma abordagem ou um conhecimento já conhecido pelo menos há umas 2 décadas e meia, mas continua ainda um pouco circunscrito aos privilegiados que tiveram acesso a esse conhecimento. Vamos tentar estender um pouco mais isso. O que é PNL? Um ponto de partida bom para falar o que é PNL, né, programação neurolinguística, é dizer o seguinte: ela é uma espécie de terceira via de uma situação que todos nós já encontramos. O que é a terceira via? Você encontra uma pessoa fazendo uma coisa muito bem, ela é excelente em algo. Você pode reagir a isso de 2 maneiras. Você pode aplaudir ou pode ficar com inveja. A programação neurolinguística é uma terceira via, você pode fazer. Ou seja, ela procura entender a razão e a estrutura da excelência. Na verdade, ela poderia procurar e entender também a estrutura do fracasso, mas não interessa quem vai querer isso, né? Sim. Então, você procura a excelência, alguém é excelente. E esse alguém que é excelente costuma apresentar a sua excelência através de coisas técnicas, ou seja, um engenheiro faz cursos de engenharias estabelecidos, estruturados, mas é uma estrutura já cognitiva, racional, etc. Por que é que um engenheiro é melhor que o outro? Se os dois estudaram na mesma escola com os mesmos conteúdos. Então, existem aí processos mentais envolvidos que são pessoais, intransferíveis e que funcionam de uma determinada maneira a fazer com que aquele conhecimento seja mais ou menos produtivo. É onde nós vamos chegar e vamos chamar de excelência. A programação neurolinguística procura localizar a excelência e identificar a sua estrutura. Porque se aquilo pode ser estruturado, pode ser reproduzido. Quer dizer, pode ser estudado, pode ser ensinado e pode ser aprendido. Então, se alguém é capaz de fazer alguma coisa, se você não tem restrições físicas para fazer aquilo, você também pode. Um exemplo prático, Gilson, por exemplo, de uma estrutura ou de um comportamento a ser aprendido e de que a gente se vale dessa identificação da estrutura para replicá-lo. Bom, nós temos o seguinte, vamos pegar pessoas excelentes. Então, por exemplo, eu podia citar Mozart, mas o Walt Disney, por exemplo, que foi um criador fantástico. Ele tinha uma maneira de criar, certo? Muito pessoal. Estudando-se essas maneiras de Walt Disney, uma pessoa, um dos grandes nomes da programação neurolinguística, Robert Dilts, conseguiu formular uma técnica baseado na estrutura de pensamento e nos processos mentais de Walt Disney, para numa técnica simples você desenvolver em você mesmo uma capacidade criativa para gerar ideias. Que é uma técnica que hoje nós chamamos de estratégia de Disney. E eu uso ela muito. Todas as vezes que eu preciso de criar uma coisa nova, eu vou lá e uso essa técnica aprendida como? De alguém que estudou profundamente como o Walt Disney pensava. Não o que o Walt Disney aprendeu, não o conteúdo daquilo que ele apresentava, mas simplesmente o resultado daquilo que ele fazia é sempre o resultado de um processo mental. A gente diz o seguinte: esses processos mentais têm uma estrutura, nós vamos chamar isso de experiência subjetiva, para confrontá-la com a experiência objetiva, que é o comportamento propriamente dito. Essa experiência objetiva, que são os seus processos mentais, tem uma estrutura. Ou seja, eu posso criar um modelo baseado nessa estrutura. E esse modelo, eu vou chamá-lo de técnica, por exemplo. Esse é um exemplo. Outra coisa, para ficar uma coisa assim, bem útil, uma criança que tem problema, que tem dificuldade com matemática. Se eu estudo de que maneira que Einstein ou Arquimedes estudavam matemática, eu posso criar meios de treinar a criança de como pensar. Porque a professora lá na escola vai apresentar para ele a teoria, as técnicas, aquele conteúdo teórico, o conteúdo completo daquele assunto. Mas como é que a criança deve lidar com aquilo? De que maneira? Eu falo, olha, Einstein lidava desse jeito. Arquimedes lidava do mesmo jeito. Então, eu ensino a criança a estudar matemática, por exemplo, de uma maneira que seja mais adaptável a ela mesma. Então, aquela que tem dificuldade de matemática poderá aprender matemática. A criança tem dificuldade com música, eu uso a mesma coisa com relação a Mozart, por exemplo.
Estou citando os grandes gênios só para mostrar que você não precisa ser um grande gênio para poder pensar daquela forma. Para alcançar a excelência. Para alcançar. Existe uma coisa chamada talento, que é mais difícil de ser estruturado e modelado, mas também é possível. E existe a habilidade. Einstein, Arquimedes, Mozart tinha muito talento, mas tinha uma habilidade derivada desse talento. Essa habilidade pode ser modelada. E aí, mas a estrutura de pensamento dessas sumidades pode ser identificadas e, em sendo identificadas, então reproduzidas. É mais ou menos isso. Eu identifico, estruturo e aí pode ser reproduzido. Quando eu entendo uma estrutura, um exemplo simples, ninguém conhecia como se comportava o átomo. Aliás, nenhum microscópio até hoje chegou até o átomo. Então ninguém sabia que existia o átomo, não sabia lidar com ele. Até que um cidadão chamado Niels Bohr resolveu criar uma estrutura dizendo que o átomo funciona desse jeito. Eu tenho partículas no núcleo, tenho órbitas com outro tipo de partícula, de carga diferente, elétrons, prótons, nêutrons, e criou aquela estrutura. Ora, essa estrutura foi criada por Niels Bohr. E ele falou, o átomo é assim. Não tinha jeito de saber se o átomo era assim. Mas usando essa estrutura como se o átomo fosse assim, nasceu a petroquímica. Quer dizer, o plástico foi desenvolvido baseado nisso. Passados 50 anos, descobriu-se que o átomo não pode ser daquele jeito. Mas ele não jogou fora o prêmio Nobel que ele ganhou por causa disso e nem o plástico foi abandonado, porque aquela estrutura que ele criou foi útil durante 50 anos. Perceberam? Então, a estrutura, ela representa a coisa, ela não é a coisa, mas a estrutura é útil. Então, se eu tenho a estrutura, eu consegui descobrir como uma pessoa pensa, não basta falar, olha, ele pensa assim assado. Eu procuro estabelecer uma estrutura que possa explicar como aquele pensamento funciona. E com essa estrutura eu posso ensinar para os outros. Eu ensino aquela estrutura. É como se você falasse assim, você canta muito bem, é um excelente compositor, mas nunca estudou música. Então você não vai poder ensinar o outro a compor. Se eu chego aqui e estudei música, eu pego aquilo que você faz e coloco numa pauta. Eu estou acabando de colocar uma estrutura naquilo que você faz naturalmente. E é o que você chama também de modelar, né? Que é modelar, exatamente, modelar ou estruturar, né? Modelar significa isso. Você pega a excelência de alguém que está intuitivamente naquela pessoa e vou colocar aquilo para o papel de uma forma estruturada, organizada, de acordo com determinadas regras e padrões. Em 9 minutos nós estamos conversando com o professor de programação neurolinguística, consultor de empresas Gilson Pacheco. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o professor de programação neurolinguística Gilson Pacheco. A neurolinguística, nos primeiros anos, ela se tornou assim, uma coisa... Gerou até os Laí Ribeiros da vida, que depois incorporaram outros conhecimentos, né, e outros que se mantiveram mais, me parece, dentro da linha específica da neurolinguística, como você. A neurolinguística ela é aplicável em todos os campos da atividade e na vida organizacional também, né, Gilson? Eu trabalho mais na vida organizacional, né? Eu sou administrador de empresa, sou consultor de empresa. Dizer, aplicações práticas na vida organizacional, que muitos empresários nos assistem também, podem ter interesse. Para mim, as duas maiores, mais importantes, mais direto, vendas e negociação. Ah, é? Porque a programação neurolinguística, depois que ela estrutura o comportamento humano, ela facilita relações humanas. Então, sempre que houver relacionamento interpessoal, ela está presente. Ela pode ser estudada. Processos de vendas e processos de negociações embutem trabalhos como convencer, como persuadir, criar empatia, tudo isso. Ou seja, você tem que criar um contexto harmônico em que uma pessoa apresenta necessidades e objetivos. E o outro lado, falando de negociação, também necessidades e objetivos. Ora, isso aí é uma negociação de interesses e não de conflitos. Na realidade, como é que nós podemos compatibilizar os dois lados? Só vai poder fazer isso se nós tivermos um relacionamento interpessoal bem saudável e de uma forma que em programação neurolinguística, falar PNL fica mais curto, né? Em PNL nós chamamos de ecologia, quer dizer, aquilo que faz com que todo mundo saia ganhando, que é benéfico para todos. Que é o ponto alto, na minha opinião, de qualquer trabalho de negociação. Sem dúvida. Negociar não é dobrar o outro, não. Converger interesses de tal forma que todos fiquem felizes. Vendas, mesma coisa. Só existe uma coisa no mundo que o comprador quer. É ficar satisfeito. Ele tem uma necessidade, quer ficar satisfeito. Ele não quer televisão.
Ele não quer um aparelho, ele quer ficar satisfeito, porque ele precisa comprar alguma coisa. Então, a programação neurolinguística já vai negociar isso, a satisfação. Então, para falar de empresário, a primeira coisa que eu vejo é essa, acima de tudo. Pragmaticamente falando, né? Vendas e negociação. E o RH das empresas? Aí vem RH, que é a outra. RH, você vai começar a trabalhar liderança. Tá? Liderança, dialogia, né? O poder do diálogo, você começar a trabalhar como utilizar o diálogo, clima organizacional, resolução interna de administração de conflitos. Tudo isso que pega um pouquinho de negociação, mas só que agora é problema de conflitos, não é mais uma negociação comercial. Planejamento. Eu trabalhei 30 anos com planejamento estratégico. O dia que eu conheci programação neurolinguística, eu mudei o meu programa na faculdade. Para continuar dando planejamento. Planejamento estratégico, especificamente, missão, valores, negócios, né, análise SWOT, o que muda nisso com a aplicação da PNL? A hora que você começar a falar em missão, negócios, valores, isso aí vale para a empresa e vale para a pessoa. Tá ok? Sim. Você tem seus, o que a gente chama de níveis lógicos de comunicação e mudança, sim. Você trabalha em diversos níveis, você tem isso. Mas o mais importante, tudo que o ser humano faz tem um objetivo. O ser animal, o mamífero, ele é o animal é um ser voltado para metas. Ele apresenta mobilidade sempre em direção a metas. Não há nada que você faça que não tenha um motivo. Então entra aí a motivação. Muito bem. Mas esse motivo é também seu objetivo. Dependendo do seu objetivo, a partir do prazo, se eu estou com sede, eu quero pegar água aqui agora. Uhum. Mas se eu quero um determinado lucro ao longo do tempo, eu já tenho que pensar ao longo do tempo, eu já tenho que transferir a minha realidade lá para um futuro e sair de algo que eu tenho hoje chamado situação atual para um futuro, a situação futura, que é uma situação desejada. Então, eu já começo agora a planejar o caminho para ir até lá. Ora, planejar o caminho, eu tenho técnicas de planejamento que existem por aí com livros maravilhosos, mas acontece que esse planejamento vai ser executado por pessoas. E depois o plano vai ser também executado por outras pessoas. Sim. E sempre que tiver pessoas no meio, você vai ter que pensar em processos mentais. Você vai ter que pensar em comportamento. Então, por exemplo, uma grande modificação que alterou completamente o paradigma meu na época em planejamento. Quando eu aprendi a planejar, eu falava que você tem que responder a 3 perguntas. Primeiro, onde estamos, que é definir sua situação atual. Aí você verifica o cenário, as ameaças, as dificuldades, etc. O cenário atual. Depois, o futuro, quer dizer, onde queremos chegar. Muito bem. É o seu objetivo final, o seu futuro que você descreve como você quer. Como? E terceiro, como ir lá. Gente, a programação neurolinguística ela fala o seguinte, e esse é o grande paradigma da técnica de Walt Disney, que eu citei no bloco passado. Uhum. O Walt Disney planejava esquecendo a primeira pergunta, o onde estamos. Esquece a situação atual. Uhum. E eu fiz isso, mudou completamente o meu trabalho com programação, com planejamento, com as empresas que eu dava consultoria, tudo. Falei, esquece onde você está, me fala o que você quer. E vão partir direto para o sonho. Aquilo vai deixar de ser simplesmente um objetivo meu para se tratar de um sonho. Que lá no planejamento depois vai virar visão. Ou seja, eu vou separar aquele meu sonho do que é missão, que significa que eu posso conseguir agora, e do que é visão, que é um desejo meu, mas um desejo que talvez no futuro seja possível. Na PNL eu vou falar mais de sonho. Muito bem, e aí eu formulo o meu objetivo dentro de umas certas regras, de série de regras de programação neurolinguística, de pensamento, de comportamento, e organizando o meu objetivo, eu organizo também o meio de chegar lá. Bem, o nosso tempo está esgotado, mas eu convido você a estar conosco amanhã, continuar conosco nessa conversa com esse expert em PNL, Programação Neurolinguística, que é o professor Gilson Pacheco. Até amanhã, então. Sou passageiro.